Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por participarem de mais essa apresentação aqui do escritório. Enfim, vamos tratar aí do assunto do momento que está mudando a todo tempo e com novidades até agora de manhã, coisas chegando, mudando, novas decisões, novas regulamentações. A ideia do webinar é passar uma visão multidisciplinar, dando um pouquinho mais de ênfase para as questões trabalhistas e para as questões de contratos, né? Que vocês certamente têm mais consultas e mais curiosidade, mas a gente também vai passar por outras áreas, como tributário, trabalhista, tributário, compliance, concorrencial, contratos. E a razão de falar sobre isso, enfim, está em todos os jornais, né? Estão em todas as manchetes, não tem como fugir. Só para completar, vamos falar do trabalhista, contratos novos, contratos já em efeito, privacidade e proteção de dados, tributário, operações de M&A, questões societárias, aspectos concorrenciais e também algumas questões de compliance que têm sido discutidas nos últimos dias, né? Para aproveitar o tempo, eu vou logo passar a palavra para o Luiz Aloche, mas eu queria só fazer alguns avisos. Primeiro, vocês estão no mute, né? Então a gente não vai poder ouvir vocês, mas a gente incentiva muito que vocês participem através do chat, enviando perguntas. Na medida do possível, a gente vai tentar responder ao longo da apresentação, e se a gente não conseguir, logo após, a gente encaminha um e-mail para vocês com as respostas, tá bom? Então, passo a palavra agora para a Luísa Loche, que vai tratar das questões trabalhistas. Boa tarde, pessoal, tudo bom? É um grande prazer estar aqui falando com todos novamente. Vamos tratar da regulamentação trabalhista, tendo bastante novidade. Nessa noite tivemos a edição da MP 936, que eu acho que esse é onde eu vou perder mais tempo, tá? Porque é a novidade propriamente dita. Nós ainda estamos saboreando ela, entendendo seus reflexos, enfim, mas eu acho que vai dar para esclarecer bastante grandes pontos nessa apresentação, ok? A legislação trabalhista como um todo, desde o início, ela já trazia alguns dispositivos, efetivamente, para momentos de crise, momentos onde a empresa tem dificuldades, mesmo os dispositivos que foram colocados com a legislação 927 de 2020, a MP, ela trouxe grandes avanços aí para enfrentar a questão do Covid-19, tá? A partir disso, na segunda-feira passada, foi editada essa legislação 927, que trouxe 6 pontos importantes que deverão ser observados para a empresa, 3 pontos mais importantes, mas, por um erro do governo, enfim, foi colocado um aspecto da suspensão do contrato de trabalho. Esse ponto foi suprimido, a MP saiu no domingo à noite, da semana passada, na segunda-feira, antes do meio-dia, já havia sido efetivamente da suspensão do contrato de trabalho. Mas os demais pontos eles foram mantidos. E foram pontos importantes, que você analisando eles friamente, não trazem grandes novidades na legislação. Já estava na legislação, acho que a MP veio desburocratizar um pouco, questões de pré-aviso de 30 dias, questões de pré-aviso de 15 dias, necessidade de acordos coletivos, mas foram pontos que já estavam mais ou menos ali e que geraram um grande debate na área trabalhista. Foram pontos importantes. Grande parte das empresas, para não falar, acho que 99% das empresas vem observando já algum desses pontos. E eu vou passar rapidamente esses pontos da MP 927, por mais que a gente tenha feito o webinar no passado, na semana passada, eu vou passar aqui para que todo mundo fique na mesma página, inclusive as pessoas que não viram. E depois a gente vai, no passo seguinte, entender um pouco essa MP nova, de ontem à noite, a 936, bem como eu quero mostrar para vocês alguns reflexos que a Justiça vem fazendo em decorrência dessas medidas provisórias. Pois bem, primeira questão é o teletrabalho. Ele é crescente, ele foi trazido pela legislação na reforma trabalhista em 2017, ok? Que é a possibilidade do empregado trabalhar na sua residência. Aqui a gente trouxe algumas
A MP foi importante em trazer como alteração a necessidade de comunicação prévia com 48 horas, porque a legislação normal falava em 15 dias, tá? Como também proporcionar aos empregados, estagiários e aprendizes atuar em casa, ok? Durante essa questão do teletrabalho, é importante que fique configurado, que seja feito um aditamento do contrato de trabalho, ou ao menos uma política global para que todos os empregados sejam informados, tá? Tanto da questão do custeio da infraestrutura, questão de como vai se integrar o teletrabalho, e uma novidade trazida de maneira, já era assim pelo artigo 62, inciso 3º, mas havia uma discussão se o teletrabalho poderia gerar controle de jornada ou não. Eu acho que essa discussão diminuiu com a MP, pois ela trouxe um item expresso dizendo que, olha, as pessoas que estão em teletrabalho não têm regime de controle de jornada, ou seja, neste período não é necessário o pagamento de hora extra. Aqui eu só faço um parênteses rápido, é que o artigo 6 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, ele continua vigente. E ele fala que, ainda que a pessoa esteja em home office, fazendo teletrabalho, se a empresa tiver meios de controlar o início da atividade e o final da atividade, por meio de sistemas, aplicativos, outro dia eu vi até um exemplo por meio do próprio Zoom, quer dizer, tem uma empresa que colocava todas as pessoas no Zoom, pediam para elas se conectar, enfim, essa ausência de controle de jornada, ela não existe. Se tem o controle efetivamente da jornada do trabalho, ótimo, precisa ser pago hora extra se foi feito pelo empregado. Contudo, se for um home office mais casual, mais flexível, não há necessidade do controle de jornada e, consequentemente, não há necessidade do pagamento da hora extra nesse período. Só faço um parênteses aqui, muitas empresas vêm utilizando essa flexibilidade até como uma flexibilidade de jornada dos seus empregados nesse momento de dificuldade. Porque, às vezes, o pai e a mãe estão dentro de casa com 2, 3 filhos e precisam trabalhar em horários alternados para cuidar dos filhos, enfim, para tocar a vida. Então, a MP trouxe essa possibilidade que tem sido bem aceita. Outra novidade importante da MP foi a antecipação das férias individuais, tá? Aqui a gente tem 2 pontos interessantíssimos que mudou a legislação. A primeira é o fato de que basta, para você conceder férias para o empregado, uma comunicação escrita com 48 horas de antecedência, tá? Então, você não precisa pré-avisar com 30 dias, como está na CLT, basta uma comunicação rápida. E o segundo ponto é a flexibilidade do pagamento das férias. Esse foi um motivo muito importante, porque nessa época de crise, a principal preocupação das empresas, além dos empregados, é com caixa. E se você fosse pagar todas as férias das pessoas de maneira antecipada, sem dúvida você teria um desembolso grande de caixa, porque você paga o salário do período, o salário do mês trabalhado, normalmente, você paga o salário do mês vencendo, onde a pessoa vai ficar de férias, e você paga 1/3. Então, a empresa sempre que concede férias tem um desembolso grande, mas a MP flexibilizou disso. Ela diz que você pode conceder férias aos seus empregados com 48 horas de antecedência, manter o pagamento do salário até o mês subsequente, no 5º dia, pagar o salário normalmente, e 1/3 você só pagar no momento da gratificação em dezembro. Isso faz com que os empregados zerem as férias, aproveitem esse momento de baixa produtividade para tirar férias, para zerar suas férias. A empresa não tem um desembolso de caixa grande, ok? E consegue se beneficiar nesse ponto. Outra questão, também com relação às férias, é a possibilidade de você antecipar férias, ou seja, empregados que não tenham período aquisitivo completo, ok? E que passarem, ainda assim, poderão usufruir de férias, poderá ter essa antecipação das férias. A jurisprudência era frontalmente contrária a isso, quer dizer, nunca autorizou você antecipar as férias dos empregados, mas a MP ela trouxe essa certa segurança, né? Certa segurança, porque sem dúvida já estão tendo muitos embates e teremos outros embates com diversos institutos tratados aqui, mas eu acho que a MP foi bem recepcionada nesses aspectos, está sendo aplicado. No mesmo sentido, vem as férias coletivas, quer dizer, antigamente você tinha que avisar as férias coletivas com um prazo maior, você tinha que informar primeiro a Secretaria Regional do Trabalho e depois da MP 905, do Contrato Verde e Amarelo, veio a obrigação de informar o sindicato. Isso acabou, tá, pessoal?
Você pode conceder férias coletivas para os seus empregados, informar com antecedência mínima de 48 horas. É importante, para quem não concede esse tipo de férias normalmente, que fique clara a forma de concessão das férias coletivas. Essas você pode dar para toda a coletividade, para toda empresa, ou você pode dar para determinados setores, mas você nunca pode fracionar esse setor. Por exemplo, o RH, em 10 pessoas, você vai dar 5 férias coletivas e 5 continuarão trabalhando? Não, isso não pode. Ou você dá para todas as pessoas do RH, ou senão você precisa das férias individuais. Há uma discussão se as mesmas questões relativas às férias individuais com relação à flexibilidade do pagamento, elas são aplicadas nas férias coletivas. A MP não traz isso, mas se você analisar a condição das férias no capítulo da CLT, nós entendemos que há sim argumentos para flexibilizar também o pagamento das férias quando você considera as férias coletivas, tá? Então, acho que isso é um ideal, claro que pode gerar uma certa repercussão, mas eu acho que nós temos uma boa tese para defender esse ponto. Antecipação de feriados é algo novo, tá? Possibilita a empresa a compensação de horas nessa época que o empregado está dentro de casa, enfim, e daí a gente precisa fazer só um controle desses feriados e informar os empregados com 48 horas de antecedência. Determinado feriado será compensado para que essas horas sejam utilizadas futuramente. É importante que feriados não religiosos, estaduais, distritais e municipais, não há necessidade de você discutir efetivamente e aprovar com o empregado, contudo, coloca uma estrelinha aqui nos feriados religiosos, onde esse sim é a necessidade do acordo prévio entre empregado e empregador. Estou correndo um pouco aqui, pessoal, porque esses assuntos já foram amplamente debatidos e eu quero dar um foco exatamente nessa MP de ontem à noite. Tá? Então, peço desculpas, caso tenham qualquer dúvida, podem encaminhar aqui as perguntas ou me mandar o e-mail depois. Banco de horas, esse sim também trouxe um ponto interessantíssimo e aqui eu peço uma análise dos departamentos de RH. Esse pode ser um instrumento para que você, a médio e longo prazo, consiga diminuir seu custo. Explico. O banco de horas, trazido pela legislação, feito por meio de acordo coletivo ou convenção coletiva, ele pode ter o prazo máximo de 1 ano. Negociado individualmente com o empregado, conforme a reforma trabalhista, o prazo máximo dele é de 6 meses. Contudo, a MP 927, ela trouxe uma disposição, um dispositivo incrível, no sentido de que, olha, a empresa terá, se incluir o banco de horas dos empregados, utilizar essas horas para fins de banco de horas, a empresa terá até 18 meses a contar do final da pandemia para compensar essas horas. Essa é uma alternativa positiva, porque a médio e longo prazo, todas as horas extras realizadas pelos empregados, que não podem ser excedentes a 2 diárias, né, poderão ser compensadas. Então, a médio e longo prazo, aqui é um dispositivo que também traz suaviza aí um pouco o dia a dia das empresas, de forma a compensar essas horas extras futuramente. Diferimento do FGTS, isso foi algo bastante importante da MP, onde o valor relativo ao FGTS dos empregados de março, abril e maio não poderão deixar de ser pagos, sendo diferidos efetivamente para que sejam feitos após julho de 2020, ocasião em que será possível inclusive, parcelar esse montante até 6 vezes. Esse também é um respiro aqui para as empresas no fluxo de caixa, no cumprimento de suas obrigações, onde ganha o prazo para diferir esse FGTS, março, abril, maio, pagos no mês de maio, junho e julho e compensados futuramente. É importante só ressaltar aqui que o pagamento antecipado, que a rescisão antecipada do contrato de trabalho do empregado neste período faz com que a empresa precisa efetivamente devolver todos esses valores que deixaram de ser pagos. Outras disposições trabalhistas trazidas pela MP 927 foram os prazos processuais para apresentação de defesa em processos administrativos, enfim, foram suspensos, exceto se comprovado o nexo causal. Os casos de contaminação pelo novo coronavírus não serão considerados acidentes de trabalho, e isso é ótimo, tá? Porque
sem dúvida as empresas ficariam um pouco vulneráveis com relação a essa questão, mas veja que exceto se comprovado o nexo causal. Nós tivemos aqui um cliente onde há 2 semanas antes de toda essa crise, um executivo foi viajar com seus empregados, ficaram no mesmo quarto, no hotel, enfim, passaram uma semana juntos, e um dos executivos estava com o vírus, e quando voltou, a tropa toda trouxe o vírus para aqui para o Brasil. Por que eu digo, exceto se comprovado o nexo causal? Porque nesse caso, tem alguns pontos mais específicos, mas nesse caso está mais ou menos comprovado que alguns dos executivos que estavam com essa pessoa que era portador, contraíram o vírus em decorrência dessa viagem. Então, esses casos são mais específicos e precisam ser analisados com mais calma e possivelmente serão considerados acidentes de trabalho. Mas, em linhas gerais, esse risco não existe. Tá? Acordos coletivos vencentes poderão ser prorrogados também, a critério do empregador, por 90 dias após o termo final de vigência. Tá? Então, esse é um ponto que a MP trouxe uma questão. Então, se a empresa está usufruindo de algum acordo coletivo que perde a vigência, pode manter. Importante falar que treinamentos, exames médicos, admissional, periódicos, ocupacionais, reuniões de CIPA, tudo está suspenso, tá, pessoal? Tudo está suspenso até o período da pandemia, final da pandemia, a não ser o exame médico demissional. Esse sim deve ser feito de imediato, caso o empregado não tenha realizado o último exame ocupacional dele dentro do prazo de 180 dias. Caso ele tenha realizado o período nesse momento, pode ser suprimido. E aqui, nesse slide, terminou minha apresentação da semana passada. Eu expliquei de maneira um pouco mais próxima e pensando aqui, falei, olha, quais as novidades que eu podia trazer para hoje, né? Já que a famosa MP da suspensão do contrato não sabia. Eu tinha falado do layoff, que é, enfim, você suspender a atividade do empregado por 2 a 5 meses para a preparação de curso, tinha todo um regramento atrás, ótimo, e tinha falado da redução salarial por meio da Lei 4923 de 65, onde você, por meio de acordo coletivo, conseguiria reduzir até 25% do salário do empregado versus jornada de trabalho. Os 2 institutos testados, mas as empresas estavam começando a ficar aflitas, porque o governo sempre falou da suspensão do contrato, suspensão do contrato, suspensão do contrato, redução da carga de jornada, mas não editava a 9P. Mas, então, eu vou passar um pouco esses 2 institutos, que eles estão vigentes, mas, diante da 9MP de ontem, acho que a gente tem novidades que ultrapassam esses 2 institutos. Tá? Ainda é um tema novo, é um tema que está gerando bastante debate. Os próximos 3 slides são slides que o governo federal fez ontem, onde tem algumas imprecisões, eu vou dizer para vocês quais são, imprecisões estas diante da redação da medida provisória, tá? Mas eu acho que traz um bom pano de fundo. Então, esses slides foram apresentados ontem, antes da edição da medida, e eles tratam basicamente de 2 novos institutos, a redução da jornada de trabalho com a preservação da renda e a suspensão do contrato de trabalho. Analisando de uma maneira geral a MP, eu acho que ela foi certeira, flexibilizando diversas posições, burocratizando o acesso ao dinheiro, o acesso à renda pelo trabalhador. E mais, eu acho que fica muito nítido a preocupação do governo com a manutenção dos empregos. Eu acho que desde a MP 927, mas principalmente essa 936, ela foi incisiva em garantir os empregos e evitar as demissões. E aqui a gente vai falar um pouco desses pontos, falando um pouco da redução da jornada de trabalho propriamente dita. Tá? Você poderá negociar entre empregador e empregado a redução pelo prazo máximo de 90 dias do estado de calamidade pública. Tá? A redução poderá ser feita por meio de acordo coletivo ou acordo individual, tá? Devendo a proposta ser apresentada ao empregado com 48 horas de antecedência e formalizada efetivamente. Tá? Sobre esse aspecto, eu vou fazer um parênteses logo mais, exatamente sobre a forma de você negociar o acordo. A garantia provisória do emprego é um dos requisitos, efetivamente, da redução da jornada de trabalho e da suspensão. Ou seja, sempre que você reduzir a jornada de trabalho de um empregado por um certo
por um período de tempo, aqui limitado a 90 dias, esse empregado ele terá uma estabilidade durante esses 90 dias, como também nos 90 dias posteriores após a pandemia. Ou seja, apesar de ser um instrumento bastante favorável à empresa, é importante ficar claro que ela vai gerar efetivamente garantia de emprego a todos os seus trabalhadores. Então, eventuais demissões que forem feitas ao longo deste programa vai gerar, além do pagamento das verbas rescisórias, uma indenização equivalente exatamente considerando todo o período de garantia de emprego. Tá? Então, sempre que você for colocar isso na sua empresa, implementar essa questão, é importante que você esteja seguro que aquele time é o time que precisa ser mantido, preservado, exatamente porque essas pessoas terão uma garantia de emprego futuro. Sobre o valor da redução, eu acho que a conta aqui foi muito fácil, feita pelo governo. Exatamente porque ela fala, olha, a redução ela vai ter que ser diretamente de 25%, 50% ou 70% do salário do empregado, ok? Sendo que se não for nestes percentuais, a redução deverá ser feita por meio de acordo coletivo. Para a redução de 25% do salário do empregado, essa redução ela pode ser aplicada para todas as faixas de salário. Não é necessário qualquer acordo coletivo. Ou seja, para a pessoa que ganha 1.000, 2.000, 3.000, para a pessoa que ganha 20.000, a redução de 25% do salário, 25% da jornada, pode ser feita por meio de acordo individual. Contudo, a MP traz um outro ponto. Para as pessoas que recebem menos do que 3 salários mínimos, dá R$ 3.135, ok? Ou mais do que R$ 12.000, que é aquele hipersuficiente, que tem faculdade, tem curso superior e recebe mais do que 12. As negociações, independente das faixas, elas poderão ser feitas de maneira individual. Contudo, o meio do bolo, ou seja, pessoas que recebem de R$ 3.135 a R$ 12.000, negociações, a partir da redução de 50% e 70%, elas precisam ser feitas por acordo coletivo. E aqui eu volto naquele parênteses que está sendo dito ali, que eu fiz ali em cima. Li inúmeras reportagens hoje, artigos, enfim, todo mundo escrevendo sobre o ponto. Muitas das pessoas estão defendendo, como o governo defendeu ontem, inclusive está aqui nas condições, no item 3 das condições, que a redução dos acordos poderia ser feita numa negociação individual para os empregados, não necessitando de acordo coletivo. Isso é uma meia-verdade. Repito, para aquelas pessoas que recebem menos do que 3 salários mínimos, beleza, negociação individual. Para aquelas pessoas que recebem mais do que R$ 12.000 e têm curso superior, negociação individual independente das faixas. Para aquelas pessoas que só terão a redução de 25%, negociação individual. Mas, para aquele grupo, dos 3.000 aos 12.000, que terão redução de mais do que 25%, é necessário que essa negociação seja feita por acordo coletivo. Ok? Isso está muito claro no artigo 12 da MP, essa ressalva, então não há muita dúvida nesse sentido, a partir a dúvida surge assim, da forma como foi alardeado pelo governo, e aqui a própria apresentação que falava de acordo escrito, mas não é isso. Mas, independente disso, ótimo. Eu acho que a redução até 25% já traz aí uma tranquilidade boa para as empresas. Quero falar um pouco do custeio dessa redução. Quer dizer, o empregado ele vai ter a redução salarial, ele vai receber uma parte equivalente do seguro-desemprego e do valor máximo do seguro-desemprego, e o valor do seguro-desemprego hoje, para que todos saibam, ele varia de R$ 1.045 a R$ 1.813, dependendo da faixa, para complementar a sua renda. Então, utilizando aqui um exemplo prático, tá? Um salário de R$ 2.500 com redução de 50%, negociada com o sindicato. Legal. O empregado ele vai passar a receber R$ 1.250, porque reduziu 50%, e na outra ponta ele vai receber 50% do benefício do seguro-desemprego.
na escala dele, né, diante do trabalho dele, ou seja, R$ 864. Então, uma pessoa que tinha um salário de R$ 2.000, a empresa vai ter um custo de 1.250 e o empregado e o governo vai pagar 864, o salário do empregado vai ser alto, por volta de R$ 2.000. Outro exemplo, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$ 15.000, um hipersuficiente, a negociação pode ser feita individualmente, e a empresa negocia com ele uma redução de 70% do salário. Não há limite. E sobre esse ponto a gente vai discutir. 70% de 15.000 dá R$ 4.500 que a empresa vai pagar para esse empregado. Ok? Contudo, a Previdência vai pagar os outros 70% do teto do salário, que é R$ 1.813, uma vez que a remuneração dele é gradativa. Ou seja, no final desse benefício, um empregado que tinha algo em torno de R$ 15.000 vai ter aí uma redução para algo em torno de 6.000. Lembrando que aqui, pessoal, a gente só não fala da redução do salário, é redução da jornada e salário. Então, realmente, ele vai ter a redução? Sim, ele vai ter a redução, mas ele vai trabalhar menos e ele vai ter garantido a posição de trabalho dele, não só pelo período da pandemia, mas também pelo período equivalente posterior, e também vai ter garantido todos os benefícios. Essa é mais ou menos a sistemática que traz essa nova MP, é algo interessante. A partir do momento que for negociado com o empregado a alteração, as empresas terão 10 dias para informar o sindicato e disponibilizar as informações para o Ministério da Economia. Esse programa que está sendo, ainda vai ser lançado um programa que vai fazer a remessa dessas informações para o Ministério da Economia, e após essa informação chegar lá, passado o prazo de 30 dias, o empregado receberá esse valor do governo. É uma alteração interessante, aqui é dinheiro do governo mesmo para segurar os postos de trabalho, e é algo que deve ser feito com bastante cuidado, envolvendo todas as faixas salariais, algumas mediante acordo coletivo, outras sem acordo coletivo, mas é algo que vale ser analisado com cuidado. Outro ponto aqui é da suspensão do contrato de trabalho com o pagamento do seguro-desemprego. Esse também é um ponto interessante que o governo trouxe no sentido de preservar os postos de trabalho. Tá? Aqui você tem um prazo mínimo de 60 dias, ao contrário dos 90, quando você fala de redução. Tá? E você tem a suspensão efetiva do contrato de trabalho que vai ser negociado por escrito com o empregado, dependendo da faixa que ele está, ou vai negociar coletivamente. Tá? Então, vamos lá. Para a empresa até que recebe, cuja receita bruta anual seja de até 4,8 milhões, 100% do valor do benefício será pago pelo governo. Tá? Limitado ao teto de R$ 1.045 e limitado ao teto, de R$ 1.813 e limitado ao piso de R$ 1.045. Esses pagamentos serão feitos mensais. Mas o empregado deixará de trabalhar. É importante que aqui a empresa precisa, além da estabilidade que eu citei no slide anterior, que se mantém aqui, a empresa precisa manter todos os benefícios do empregado, ok? E todas as e eventuais indenizações que ela poderá pagar, tá? Se ela, mesmo até 4,8 milhões, não há obrigatoriedade da empresa pagar essa ajuda de custo. Mas se eu fizer, essa ajuda de custo vai ter natureza indenizatória, não vai refletir nas demais verbas de contrato, não vai incidir INSS, enfim, vai ser um pagamento para auxiliar efetivamente o empregado. E durante a suspensão do contrato, não poderá trabalhar, nem que seja em home office, nada, e deverá ter mantido todos os benefícios. Contudo, para as empresas que faturam mais do que 4,8 milhões, essa sistemática muda um pouco. Por quê? Há a obrigação da empresa pagar uma ajuda de custo de 30% para o empregado, tá? Sendo que 70% apenas será 70% limitado ao teto de R$ 1.813 serão pagos pelo governo, tá? Trago um outro ponto aqui, também semelhante ao slide anterior. Parte dessa negociação pode ser feita individualmente, ou seja, com aquelas pessoas que recebem menos do que R$ 3.100, ótimo, ou com aquelas pessoas que recebem mais do que R$ 3.135, ou com aquelas pessoas que recebem mais do que R$ 12.000 e têm curso superior. Se houver a suspensão do contrato de trabalho e você tiver pessoas que estão
No meio, entre 3 mil e 12 mil, é necessário, sim, o acordo coletivo. Nessa manhã, a gente teve contato com alguns sindicatos, todos os sindicatos estão super abertos nesse tipo de negociação, até negociações que a gente estava fazendo antes, com base na legislação anterior, de redução de até 25%, já estão sendo mudadas, tá? E é importante deixar claro que as negociações que foram feitas anteriormente à SMP, ou por meio de acordos individuais, ou por meio dos sindicatos, elas poderão ser ajustadas no prazo de 10 dias a contar de hoje, tá? Então, eventual negociação que você fez para os empregados da sua empresa, especificamente sobre a MP, antes da MP, você pode ajustá-las a partir de hoje. Aqui, só para fechar, pessoal, eu trago só 2 pontos especificamente, tá? Para passar rápido. 2 preocupações que surgiram hoje de manhã. A primeira, posso suspender o contrato de um empregado e posso reduzir jornada de outro empregado e manter de um terceiro? A nossa ideia é não, tá? Então, vamos lá. Se a negociação for feita por acordo coletivo, a ideia é que todos, especialmente na redução do salário, é que seja aplicada uma redução linear para todo o grupo, toda a efetividade. Se a redução for feita, se a negociação for feita por acordo individual, acho que é válido sim, acho que dá para negociar condições diferentes. Contudo, faço uma ressalva aqui, dentro do mesmo setor, exatamente por essa isonomia, a condição precisa ser igual. Ok? Então, não negocie condições diferentes dentro do mesmo setor, porque, sem dúvida, isso vai gerar ações trabalhistas no futuro, de equiparação, isonomia e vai. Mas esses são os 2 pontos aqui que você pode até passar o próximo, que a legislação trouxe, efetivamente, para tratar desse assunto. Então, aqui, só em condições gerais, eu acho que eu já falei bastante disso, quer dizer, as convocações, isso é interessante, convocações, deliberações, decisões, a MP traz que poderão ser feitos por meios eletrônicos, mesmo assembleias, enfim, nessas questões, tá? Existe aqui a punição de quem efetivamente desobservar o período de garantia de emprego desse empregado, você precisa pagar alguns valores, e você vai ter, independente do prazo que foi negociado o acordo, o restabelecimento da jornada normal, o restabelecimento do trabalho em 3 ocasiões. Primeiro, na cessão do estado de calamidade pública, anunciado pelo governo, no encerramento do próprio contrato e na antecipação pelo próprio empregador do fim da redução. Essas são as condições gerais desse novo acordo, que vem trazendo bastante discussão. Sem dúvida, eu tentei aqui só passar um pouco da nossa experiência, assim, pelo que a gente viu, pelo que pode ser discutido, mas, sem dúvida, seria muita pretensão minha eliminar todos os questionamentos em 20 minutos, enfim. Então, fico à disposição para discutir esses pontos. Caso tenha qualquer dúvida, podem mandar e-mails. Para finalizar a apresentação, a gente tem aqui, nos próximos slides, outros benefícios anunciados pelo governo e também resultarão em vantagens para as empresas. Primeiro, foi uma medida emergencial anunciada pelo BNDES no final de semana, efetivamente para micros e pequenas e médias empresas, isso é interessante, para financiamento dos salários. É algo em torno que o governo vai investir 20 bilhões, 40 bilhões em 2 meses, 20 bilhões por mês, exatamente para financiar os salários dos empregados daquelas micro, pequenas e médias empresas que não tenham caixas para quitar. Ou seja, será possível que essa empresa faça um financiamento, as taxas de juros são pré-fixadas em 3,75% ao ano, o que é bem interessante, e possibilitará esses microempresários de pagar aí sua folha de pagamento e, eventualmente, ter que pagar esse financiamento em condições diferenciadas no futuro. Essa daqui também, como a suspensão do contrato ou a redução da jornada, foi amplamente anunciada ao longo da semana passada e principalmente no final de semana. Contudo, ela ainda
está em fase de estruturação. É possível que hoje, o governo tinha prometido 2 MPs para ontem, 2 MPs para hoje. As 2 de ontem saíram, então é possível que hoje saia uma nova MP sobre essa legalidade, mas é algo que pode ser seguro para os empresários. E por fim, pessoal, entrando aqui na questão final, no próximo slide, ao longo dessa semana, a gente teve uma ampla batalha judicial, nos mais diversos aspectos, ok? Ações de todo lado, liminares de todo lado. Inclusive, teve uma liminar de um juiz de Belo Horizonte que reduziu a capacidade das empresas para 30% da operação, o que é uma loucura. Tivemos que entrar com mandado de segurança, graças a Deus tivemos sucesso em alguns. Mas por que eu estou mostrando isso? Todas essas MPs, tanto a 927 quanto essa 936, elas precisam ser aplicadas com parcimônia, com segurança. Nós estamos num período de crise onde as coisas estão sendo aprovadas, as coisas estão sendo publicadas e as coisas estão sendo muito contestadas. Então, fatalmente, se a sua empresa não tiver cuidado na aplicação dessas normas ou lesar efetivamente os empregados, sem dúvida, isso vai gerar uma ação futuramente. Então, sempre que for aplicar qualquer regra dessa, é importante que consulte o RH, é importante que discuta a opinião com todas as pessoas e monte uma estrutura de forma a absorver todas essas possibilidades que a MP trouxe, de forma que qualquer empresa tenha ganho propriamente dito, tá? E não entre em aventuras jurídicas que vão gerar ações futuramente. Então, esse é o panorama. As ações estão explodindo, normalmente ações coletivas, reintegração e tal, acho que é um fato que a gente vai viver, mas passado esse período de catástrofe, sempre vai ter ação individual, que vai questionar a redução acima de 25%, não tenho dúvida disso, que vai questionar a redução do salário, que vai questionar a suspensão do contrato de trabalho, enfim, isso faz parte, esse é o risco Brasil. Nós vamos ser cuidadosos, principalmente nesse momento, efetivamente, para que a empresa não assuma um risco futuramente. Fico à disposição de vocês, vou passar a palavra aqui para o Renato Cury, que vai falar um pouco das questões cíveis aí envolvidas, e fico à disposição. No final vai estar meu e-mail, fico à vontade para me mandar e-mail, me ligar, enfim, vai ser um prazer conversar com todos. Obrigado e ótima tarde a todos. Muito boa tarde a todas e a todas. Mais uma vez agradeço a presença virtual de todas nesse nosso webinar, mais um que nós estamos tratando a respeito do impacto do Covid-19 nas relações e especificamente, eu estou só aqui Aí. Só estou com uma dificuldade em passar o comando aqui. Espera só um minuto. Pronto. Especificamente em relação ao impacto do Covid-19, né, nas relações contratuais, sejam nos contratos privados, nos contratos públicos, e a gente vai abordar um pouco desse impacto nas relações, né, de consumo. Vamos trazer um pouco do panorama legal e atual, né, a execução ou não dos contratos diante do fato imprevisível, abordar um pouco aí, como eu falei, a questão dessas relações de consumo e os contratos públicos. Especificamente, vale a pena a gente tratar, né, de como o governo federal, especificamente, disciplinou a Covid-19 por meio de leis, decretos, e decretos esses que, de uma maneira, né, muito rápida, trouxeram, né, impactos, vamos chamar assim, significativos em todas as relações, né? Então, seja por meio do reconhecimento, né, do decreto de calamidade pública reconhecida até 31 de dezembro de 2020, seja por meio das medidas que determinaram, né, isolamento, quarentena, restrição de atividades. Nós tivemos, né, por força desse decreto 10.282, quais são essas atividades essenciais que, de alguma maneira, não vão poder parar, né, que são, por exemplo, atividades de segurança privada, de serviços de call center,
produção, distribuição, comercialização, entrega de produtos de saúde, higiene, alimentos, né? Nós temos a questão dos postos de combustíveis, oficinas mecânicas. Mais recentemente, né, nós tivemos algumas modificações, principalmente nos âmbitos estaduais e municipais, e aí nós temos especificamente, né, no âmbito estadual, o decreto aqui em São Paulo, né, que trouxe a restrição, né, no atendimento de bares, restaurantes, com exceção da entrega via delivery. Você não pode mais ter, né, shows, nenhum tipo de aglomeração. Tudo isso acometeu diversos segmentos da sociedade, né, uns mais impactados, outros menos impactados, mas é importante a gente entender de que maneira esses decretos, né, essa atividade legislativa gerou e causou impacto nessas relações. Nós temos aqui, né, um decreto também em Santa Catarina, suspensão por 7 dias da circulação de veículos de transportes coletivos, das atividades de serviços privados não essenciais. Tivemos também, né, aqui no âmbito municipal, num primeiro momento, né, a restrição dos alvarás e depois, não sei se todo mundo acompanhou, a autorização para funcionamento das lojas de materiais de construção. Então, a gente sabe que existe hoje, né, um panorama legislativo muito denso, muito intricado, e que precisa ser olhado cuidadosamente em cada uma, né, das, vamos chamar assim, jurisdições onde as nossas relações estão travadas e estabelecidas. E por que né, é importante nós termos essa visão? Porque, de uma maneira ou de outra, nós temos, né, institutos que regulam essa situação, né, essa situação de imprevisibilidade dentro de um sistema que pode, né, ser caracterizado como caso fortuito, força maior, ou, em determinadas situações, uma imprevisão, né, no cumprimento da obrigação. Mas o que é importante a gente trazer, e que eu acho que é relevantíssimo, nós estamos diante de uma situação inevitável que colhe a tudo e a todos. Como eu falei, alguns em maior extensão do que outros, em outros até, de alguma maneira, sendo conseguindo, por força da atividade desenvolvida, uma necessidade de contratação de pessoal. Sabemos, por exemplo, que alguns segmentos, por exemplo, a indústria farmacêutica, está contratando trabalhadores para dar conta desse número aí de situações e que precisam, né, atender os pedidos e as coisas que aí surgem. Quando a gente fala, né, de uma questão específica, especialmente à luz desse panorama legislativo no âmbito federal, estadual e municipal, nós temos duas situações. Naquela em que há uma imposição do poder público a respeito dessa restrição ou uma recomendação. Essa definição é muito importante. Por quê? Porque em determinadas atividades você está terminantemente proibido de exercer a sua atividade legalmente, até então, desempenhada. Né? Eu dou um exemplo, casas de shows. As casas de shows estão proibidas de funcionar. Então, essa é uma atividade diretamente impactada por imposição do poder público. Nós temos também, dentro dessa característica, as atividades que são chamadas as essenciais. São a que eu falei, de call center, de posto de combustível. Essas não podem, né, elas não podem parar, elas continuam e estão produzindo. Nós temos, de outro lado, as atividades proibidas, né? Casa de show, que eu dei ali no começo. E, por fim, aquelas atividades que não estão abrangidas por nenhuma dessas regulamentações e que, de certa forma, muitos, né, empresários, até por uma questão de cautela, não têm exercido essa atividade muito em obediência às recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, as recomendações médicas do ficar em casa. Então, tudo isso tem que ser considerado dentro do elemento de verificação, né, do caso fortuito, força maior e a teoria da imprevisão. Por que a gente está tratando especificamente dessa situação, né, num cenário como esse? A gente sabe, né, que o contrato nada mais é do que um instrumento de alocação de riscos. Isso, conceitualmente, está positivado, as partes de comum acordo estabelecem
quais são, né, os riscos que eles estão assumindo diante daquele negócio. Prever um imponderável nessas situações aumenta o custo, obviamente, inviabiliza a contratação. Então, vamos imaginar que nós aqui vamos celebrar um contrato e o número de situações previstas, né, nessa contratação levaria ao aumento do custo e à inviabilidade da celebração do contrato. Então, as partes de comum acordo e diante, né, de um cenário normal, das condições normais de temperatura e pressão, estabeleceram quais são essas cláusulas que vão regular esta relação. Entretanto, nós temos que trazer aqui, né, situações nas quais as partes jamais poderiam prever, no momento da celebração, né, daquele instrumento, que aquela relação seria acometida por um fato imprevisível que, né, afetou transversalmente as relações comerciais e que, então, diante dessa situação, né, de imprevisibilidade, dessa situação extraordinária, dessa situação na qual as partes não poderiam prever, a lei diz, e aí é muito importante a gente entender o conceito, né, do caso fortuito, que no caso e na hipótese, né, de inadimplência, a força maior é a matriz deste evento que vai afastar a responsabilidade deste contratante pelo inadimplemento da obrigação. Então, a questão aqui, né, da força maior tratada pelo artigo 393 do Código Civil, ela estabelece essa hipótese na qual o devedor não poderá ser responsabilizado, é uma excludente de responsabilidade do devedor, pelo inadimplemento contratual. Esse conceito é muito importante, e aí nós temos visto, né, inúmeros materiais circulando, onde existe uma confusão, né, nesses conceitos de caso fortuito, força maior e imprevisão. Porque, de uma forma bem clara e objetiva, o Instituto da Força Maior, ele apenas e tão somente afasta a responsabilidade do contratante pelo inadimplemento, né? Então, você não vai poder responsabilizá-lo. E aí, esse conceito é importante, mas lá na frente a gente vai analisá-lo e tratá-lo de maneira casuística, né? De outro lado, nós temos o outro instituto, que é o instituto, né, da imprevisibilidade daquela obrigação, na qual colhem os contratantes de uma maneira inesperada, tornando, né, a obrigação, a prestação, excessivamente onerosa para uma das partes em detrimento da outra, né? Gerando nesta situação o quê? A possibilidade de você pedir a revisão, né, da relação, para que essa relação seja reequilibrada à luz deste evento extraordinário e imprevisível, como o artigo fala, para que este equilíbrio se restabeleça. Ou mesmo o devedor pode pedir a resolução deste contrato. Então, quando você estiver diante desta situação, então são fenômenos e são consequências jurídicas distintas quando a gente está falando da imprevisão e do caso fortuito. Porque, de novo, o caso fortuito, ele exime a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento. E aqui, o que nós temos? Uma possibilidade, né, onde o devedor poderá pedir tanto a resolução do contrato quanto uma hipótese de reequilíbrio. Um outro artigo que é importante nessa nossa discussão, e aí esse artigo 317, que fala que por motivos, né, imprevisíveis sobrevier essa desproporção, o juiz poderá corrigi-lo. E aí seria uma intervenção estatal na manifestação de vontade das partes para estabelecer este reequilíbrio necessário. Tudo para quê? Para que a gente consiga manter, né, a relação contratual viva, né? Então, acho que neste momento, muito tem se falado, e eu acho que é um conceito importante, da preservação das relações. Então, é algo que inerente, né, aos contratos, né, o adimplemento. O inadimplemento contratual é a exceção. E esta exceção precisa ser trabalhada e analisada à luz deste caso concreto, no sentido de se aplicar, seja para a hipótese de caso fortuito, né, de exonerar o devedor pelaquela responsabilidade de inadimplemento,
que não necessariamente vai significar a rescisão do contrato, não automaticamente vai significar, mas, de outro lado, também, você pode ter o atingimento, esse fato, esse evento, né, extraordinário, imprevisível, que estabeleça esse reequilíbrio, né, afete a contratação, tornando a relação desequilibrada. Então, você vai ter a possibilidade de corrigi-la. Quando nós estamos, né, trabalhando, e aí é importante a gente trazer este conceito, né, aqui para a prática, quais seriam esses efeitos, né, do fato imprevisível no caso concreto? A Covid-19, obviamente, como eu falei, atingiu transversalmente inúmeras relações. Mas precisa se tomar muito cuidado, né, na definição e na verificação da aplicação, né, da hipótese da imprevisibilidade ou da força maior no caso concreto. Efetivamente, existe, né, essa necessidade de identificação da responsabilidade das partes pelo Covid-19. Né? Qual é essa extensão dessa responsabilidade? As partes poderiam, de alguma forma, prever? Entendo que não. Colheu a tudo e a todos de maneira surpreendente, da noite para o dia, e sem que as partes pudessem se planejar, se precaver. Então, neste ponto, tanto o contratante quanto o contratado foram, né, diretamente afetados, cada um no seu relacionamento, na sua ponta do contrato, em relação a essa situação. E aí, a gente vai ter que verificar, caso a caso, qual é a extensão dessa responsabilidade do devedor e do credor no cumprimento dessas obrigações. E uma importância muito grande neste momento, e muitos contratos já têm, né, aquela cláusula padrão de força maior. Quando a gente está trabalhando na análise dos contratos especificamente, você vai dizer, bom, e aquelas hipóteses que estão ali elencadas são exaustivas, né? É um rol taxativo ou um rol exemplificativo, né? Hoje, o que a gente tem, né, e pode dizer que o rol ali, né, dos elementos de força maior para a caracterização seria um rol meramente ali exemplificativo. Você poderia ter outras hipóteses, né, que colheriam ou que colidiriam com a necessidade de cumprimento dessa obrigação, né? E você dizer hoje que se no meu contrato eu não tiver uma cláusula de força maior, eu não posso invocar eventualmente essa excludente de responsabilidade pelo meu inadimplemento, porque não estava previsto uma hipótese de pandemia. Então, acho que seria, né, um tanto quanto exagerado uma interpretação, né, nesse sentido, e num momento como esse, no exemplo que nós estamos, né, vivendo. Obviamente, tem que haver uma relação causal, direta. O descumprimento contratual ou inadimplemento contratual está relacionado ao evento força maior, no caso Covid-19. Por que eu deixei de entregar o produto que eu me comprometi a te entregar? Porque eu tive uma restrição no meu município, minha fábrica foi obrigada a ser totalmente paralisada, porque a minha atividade não era tida como essencial. Bom, o meu inadimplemento, né, só foi resultado dessa circunstância do decreto municipal ou foi apenas uma concausa, né, naquela situação em que aquele contratante, seja por falta de recursos financeiros, de insumo, já vinha numa dificuldade, já sabia que não ia conseguir adimplir a obrigação, e a Covid apenas veio, de certa forma, a sacramentar esse descumprimento. Então, o que precisa, né, ficar muito claro é que a Covid como concausa, ela não seria, né, justificativa para a aplicação de uma força maior, exonerando o devedor da sua responsabilidade pelo inadimplemento. É um cuidado que precisa ter e precisa se olhar no caso a caso. Outra situação que a gente precisa trabalhar aqui, a efetiva inevitabilidade dos efeitos sobre aquele contrato. Existiriam outros meios de eu cumprir aquela obrigação, né? Eu teria, como devedor, possibilidade de adimplir de uma outra forma. Se eu conseguir demonstrar que aquele devedor poderia ter cumprido aquela obrigação de outra forma e que o evento Covid não foi determinante para o seu inadimplemento,
e tudo, obviamente, a depender do conjunto probatório do caso concreto, você vai ter chances para conseguir afastar a aplicação da força maior, porque você não evitou todos os esforços nesse sentido. Uma outra questão que é importante é a observância dessa exata dimensão desse efeito imprevisível na obrigação, né? Porque você também não pode carregar, vamos chamar, o evento Covid para todo sempre. Nada obstante, o decreto de calamidade pública, né, ter reconhecido esse estado até 31 de dezembro de 2020, não é que, a partir, né, de agora, todo mundo vai poder, né, nas relações, ou mesmo naquelas novas relações, discutir essa questão ou invocar a Covid, né, de forma eterna. Não, a Covid veio, todo mundo já sabe, já está ciente dela. A partir de agora, precisamos nos preparar e remediar as situações, né, existentes. Uma outra questão importante, que eu até já tangenciei lá em cima, é a inexistência de mora por parte do devedor, que é aquela história do devedor já saber que não ia conseguir cumprir, ou já estava, de certa forma, em mora e colhido agora pelo evento Covid, venha querer invocar a força maior. O artigo 399 deixa claro que este devedor não poderá invocar a força maior caso já esteja em mora no cumprimento, né, das suas obrigações. Outra situação importante aqui é o dever de mitigação de prejuízos, porque também dever, né, o devedor tem essa obrigação de não ampliar ou aumentar os prejuízos que ele está causando por força do seu inadimplemento. Se nós conseguirmos, de alguma maneira, né, provar que o devedor não agiu com a cautela necessária, tudo isso pode ser, né, excluído dessa ausência de responsabilidade dele ao final e ao cabo de um processo judicial. A questão aqui também é importante falar, a questão do ônus da prova, e aí uma recomendação que nós fazemos a todos é manter o maior número, né, de documentos, de e-mails, de informações relacionadas àquele evento, para que a gente consiga, eventualmente, demonstrar num processo judicial que todas aquelas circunstâncias aconteceram por força do Covid, que eu tomei todas as medidas necessárias e, efetivamente, eu fui colhido por um evento aqui, por exemplo, de força maior, ou para eu invocar uma questão de imprevisibilidade. Tudo a conseguir, né, ou me exonerar da minha responsabilidade pelo inadimplemento, ou mesmo para pedir a revisão e o reequilíbrio do contrato ou a resolução da avença. Uma outra questão, né, interessante é a observância dessas exigências contratuais para a formalização do evento imprevisível. Então, revisitar os contratos para saber se esses contratos não exigem por parte daquele que vai inadimplir alguma atitude proativa. Essa atitude proativa ela tem que ser adotada sob pena de você não conseguir depois caracterizar, né, a imprevisibilidade da situação à luz do descumprimento de uma cláusula contratual. E uma outra situação nos contratos privados muito importante que a gente precisa chamar a atenção, que a gente não tem dúvida que os oportunismos serão sancionados. O Poder Judiciário, né, já tem dado algumas decisões, né, a respeito desse tema, relacionados especialmente a contratos. Sabemos de contratos de locação, contratos bancários, contratos de locação onde houve prorrogação de pagamento, contratos bancários de suspensão, né, dos efeitos por força, né, da imprevisibilidade da situação, mas tudo isso é para dizer que os oportunismos, aqueles que não têm diretamente uma relação e querem se aproveitar do evento Covid, podem, de alguma maneira, não ser bem-sucedidos nas suas teses. O que a gente precisa colocar aqui também, que eu acho que é um ponto importante? Como é que a gente vai tratar a força maior nos contratos de consumo, né? Nós sabemos que, e aí, os consumidores têm, expressamente no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, uma revisão por parte do consumidor quando haja um desequilíbrio. Entretanto, nós não temos essa mesma previsão positivada em pró do fornecedor. Também não temos uma hipótese de excludente de responsabilidade por parte do fornecedor para a hipótese de força maior. Entretanto, né, a jurisprudência já, mesmo não tendo havido a positivação da força maior como uma excludente de responsabilidade do fornecedor em caso de inadimplemento, nós entendemos sim que desde que você consiga demonstrar esse nexo direto de causalidade,
ela pode ser invocada em situações específicas, mesmo se tratando de relações de consumo. Da mesma maneira, a teoria da imprevisão, por uma questão de boa-fé objetiva, até pelaquela, existe a teoria que trata muito, né, a teoria da base objetiva dos contratos, né, que estabelece que há esse direito de revisão ou de resolução do contrato, se for alterada, né, essa base objetiva do negócio jurídico. Então, aquela situação em que o fornecedor é colhido na base objetiva, o exemplo clássico e que tem sido dado é das empresas aéreas, que hoje não conseguem mais, né, prestar os seus serviços por uma série de situações e restrições, ausência de passageiros. Os passageiros também, da mesma forma, não podem ficar prejudicados. Nesse caso específico, houve a medida provisória regulando, mas, de uma maneira ou de outra, o equilíbrio, né, nessas decisões mostra esta preocupação em relação às relações de consumo. Nós temos aqui também já decisões do PROCON, né, e orientações do PROCON em relação a essas questões específicas de inadimplemento de contratos de consumo. Como, né, tratar isso? Eu acho que, né, existem plataformas de negociação entre fornecedores e consumidores, mas tudo dentro desse espírito da boa-fé objetiva que deve nortear essas relações aí neste momento, né, de imprevisibilidade absoluta. Um outro aspecto importante que vale a pena que a gente trazer para vocês é qual é o impacto da Covid nos contratos públicos, né? Essa área extraordinária que é tratada, né, nesses contratos, e aí eu vou dividir a apresentação naqueles contratos comutativos. Os contratos comutativos são aqueles contratos tradicionais em que o particular presta um determinado serviço ou entrega um determinado produto ao Estado mediante uma contraprestação. E nesse caso, se houver, né, uma paralisação determinada pelo poder público, né, você vai ter como direito, né, o particular, num contrato público, o direito ao reequilíbrio desta avença. Seja ali, né, um reequilíbrio quando esse contrato for, de alguma maneira, retomado, né, ele vai ter aí direito a uma indenização para cobrir todos os custos, né, seja por uma hipótese de desmobilização ou de uma remobilização para fins de retomada do evento. O fato é que o particular, nessa hipótese, e na hipótese em que o próprio poder público, né, determina a paralisação, o direito de indenização do particular ele está assegurado. Mas a dificuldade maior ela surge quando o poder público não determina expressamente essa paralisação e o particular está ali, se vê obrigado, né, a deixar de cumprir, por exemplo, por problemas de insumos, por problemas de mão de obra. Então, nessa hipótese, o que nós temos, né, que tomar a cautela de notificar o poder público, né, e aí deve ser feita essa notificação de força maior, para mostrar que eu estou impossibilitado, né, de fazer o cumprimento, né, dessa obrigação, no sentido de me exonerar de eventual responsabilidade por esse inadimplemento, porque, caso contrário, o poder público poderia, né, rescindir este contrato pelo inadimplemento ou coisa que o vale. Então, cuidado no contrato público aqui é apenas o particular, em caso de não suspensão expressa, verificar essa hipótese legal e notificar expressamente já o poder público de antemão. Aqui a hipótese também de rescisão, quando você tem a suspensão do contrato por mais de 120 dias, a própria Lei 8666 estabelece, ou por iniciativa, né, do poder público em caso de interesse público, né, diante das circunstâncias, eventualmente o poder público entenda que não faça mais sentido manter aquela contratação e resolva rescindi-la, e de outro lado, por iniciativa, né, também do particular, por essa impossibilidade de cumprimento. Em ambas as hipóteses, no nosso entendimento, existe sim o direito de indenização do particular. Já outra espécie de contrato que a gente trata aqui são os contratos de delegação, né, em que o particular se envolve, né, executando em nome do poder público um determinado serviço público, vamos chamar assim, né? Essa concessão do serviço público, um exemplo clássico, concessionária de rodovia. O contrato não pode ser interrompido, as concessionárias de rodovia precisam ainda, mesmo diante dessa situação, continuar prestando, né, todos os serviços de assistência aos usuários da rodovia. Então, diante dessa queda, né, de demanda, né, ou do aumento do custo do insumo para a prestação dos serviços, no nosso entendimento, há sim também essa possibilidade de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí existe aquela cláusula geral, né, da força maior, na qual você tem, né, diante dessa situação, este evento que nos traz
um cenário de impossibilidade de adimplemento na forma como estava contratualmente aceito, né? Eu tenho lá o dever de recapear ou de fazer algum tipo de obra, alguma edificação por uma determinada circunstância contratual, mas eu não vou cumprir em razão daquilo que está acontecendo neste momento. Então, essa cláusula geral da força maior caberá também, neste caso ao particular, notificar o poder público e estabelecendo e mostrando essa situação extraordinária no sentido de justificar o seu inadimplemento. O artigo 10 também da Lei 8987, ela trata especificamente dessa hipótese, que é uma hipótese na qual que sempre que forem atendidas as condições, né, do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, com base nesse artigo 10, é que você conseguiria construir e mostrar que efetivamente você tem esse direito ao reequilíbrio, que o contrato deve ser sempre mantidas essas condições contratadas. E a outra pergunta é, como é que será feito esse reequilíbrio, né? Será que a gente vai precisar de uma medida judicial? Então, isso é algo que já vem sendo, né, objeto de verificação e análise, porque a judicialização dos contratos públicos, de todos esses contratos públicos, vai congestionar, obviamente, o Poder Judiciário. Então, acho que as partes de boa-fé, né, vão ter que encontrar caminhos ali, mesmo envolvendo a questão aqui do poder público, na via administrativa, de se poder falar, né, no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu acho que a gente aqui, né, nós passamos por todos esses pontos, acho que também temos algumas dúvidas em relação à forma como o Poder Judiciário vai se comportar, né, tudo muito novo, muito recente, estamos acompanhando de perto essa movimentação e ficamos aí à disposição, né, das perguntas, daqueles que tiverem dúvidas em relação aos pontos que foram destacados. Agradeço, né, a atenção de todos nessa tarde. E passo agora a palavra ao Tiago Camargo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renato. Boa tarde aí a todos de novo. Agradeço aí também a participação de todos. E pegando um pouco o gancho nesse último ponto aí do Renato, entrando na reta final aqui do nosso webinar, nós vamos falar um pouco dos contratos novos, né? Porque, na verdade, a gente tratou ali de toda uma situação de caso fortuito, força maior, imprevisibilidade dos contratos que estavam em andamento, mas ainda assim, as empresas, por mais que um pouco trabalhando parcialmente, algumas, né, paralisados, os contratos aí estão ainda em negociação, tem contratos novos aí a serem fechados, projetos para serem cumpridos para frente. E como que a gente tratar isso? A gente teria que tratar isso agora nessas novas minutas, né? Uma vez que o coronavírus já não é mais uma novidade. Então, vai haver uma flexibilização de quando for alegada ali para frente, porque a nossa crise ainda tem aí uma tendência de continuar. Então, vai ter uma flexibilização de como isso vai ser tratado como imprevisibilidade, como um caso fortuito ou força maior. Então, algumas recomendações, algumas sugestões que a gente passa aqui na redação desses contratos novos desde já, e aí, obviamente, vai depender muito do objeto, mas já tipificar, né, nos considerantes essa situação de pandemia, né? E detalhar no contrato os potenciais reflexos que possam ter no objeto do contrato. Então, prever alguns cenários de faltas de insumos, de bloqueios de estradas, enfim, situações de paralisação de mão de obra, ou mesmo suspensão das atividades por uma determinação legal, que impeçam aí, eventualmente, a execução do contrato. E aí já estabelecer os limites de responsabilidades, né? Também estabelecer quais seriam esses fatos, né? Quais dessas situações, desses cenários que autorizariam uma eventual retenção ou suspensão dos pagamentos. Então, aqui, não só a gente na posição de contratado, mas principalmente na posição de contratante, já estabelecer aí critérios um pouco mais objetivos de quais seriam esses efeitos, e aí por conta dos eventos ocasionados pela Covid, né?
Também estabelecer aí possibilidade de revisão de volume de pedidos, alguns contratos de fornecimento, principalmente, né? Eles têm aí um compromisso de aquisição de um volume anual mínimo ou um pagamento de um valor mínimo. Então, aqui é uma situação que tem que entrar na negociação já prevista, talvez isso possa acarretar numa mudança de preço de negociação agora, porém, é mais seguro já prever eventuais situações que possam ocorrer aí no futuro e já prever que, se ocorrendo, né, aí esses compromissos de volume mínimo ou de volume de pedidos seriam flexibilizados também. Também já prevê possibilidade de reajustes de prazos ou de revisão de cronograma de atividades. E aí até já prevê compartilhamento dos riscos e do prejuízo decorrentes. Então, em situações, em obras de empreitada, por exemplo, em que teve lá uma mobilização, começou-se uma atividade, mas tiver aí uma ordem de paralisação, obviamente o contratado, o empreiteiro, ele vai ter um custo lá com a desmobilização, né? E depois, para retomar o trabalho, uma nova mobilização. Então, já prevê quem que vai arcar com esse custo, né? Fazer uma divisão, aí, um compartilhamento desses prejuízos aí, porque também o contratante não pode tomar todo esse risco para si, né? E isso, obviamente, claro que vai entrar no preço de negociação, né? Prevê possibilidade de suspensão do objeto, né, o cancelamento a qualquer tempo. Então, isso, de novo, a gente reforça, é uma recomendação numa situação dessa que é incerta. A gente não sabe até quando vão surtir esses efeitos aí da epidemia, mas, assim como está previsto aí no decreto, na lei, né, que fala do estado de calamidade, é pelo menos até o fim do ano, até 31 de dezembro. Então, a gente vai sentir alguma restrição, algum efeito, né? E, obviamente, já prevê a possibilidade de revisão dos valores, né? Seja em razão de variação cambial ou de uma condição econômica adversa da presente, assim, se piorar o cenário econômico, e aí já prevendo quais seriam os critérios, né, e quando que seriam negociados esse reequilíbrio econômico do contrato. Então, isso daria mais segurança, mais previsibilidade para as partes contratantes, uma vez que já se conhece a situação, já tentar estabelecer, já prever no contrato esses parâmetros, esses critérios, porque por mais que a gente tenha que seguir a vida, isso pode acontecer e não é mais uma situação, um risco remoto, né? Agora é possível ou mesmo provável, né? Passando aqui depois da parte contratual, a gente também vai trazer um pouco da situação com relação à privacidade e proteção de dados, né? Hoje, com algumas medidas aí, algumas autoridades públicas já têm adotado algumas medidas para fazer a coleta e compartilhamento de dados pessoais e relacionados à saúde das pessoas, né? Para monitorar e até para, enfim, acompanhar a disseminação aí do coronavírus. Então, já existem aí, tem no Recife já uma parceria com a prefeitura, com a operadora TIM, para compartilhar os dados de geolocalização das pessoas. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. E no própria lei federal lá com as medidas de enfrentamento, existe essa obrigação de compartilhamento entre os órgãos e entidades da administração pública, né, de todas as esferas, de dados das pessoas infectadas ou com suspeita. E essa obrigação, ela pode ser estendida às pessoas jurídicas de direito privado. Então, ou seja, as empresas que tomem conhecimento, por exemplo, de funcionários, colaboradores que estejam aí com a suspeita, ou tenham atestado positivo, eles, se forem solicitados, eles vão ter que compartilhar essas informações. E por que a gente está tratando disso agora, né? Muito embora aí a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ainda não tenha entrado em vigor integralmente, né? A previsão é que seja agora em agosto
desse ano, ali já existe um dispositivo, né, no artigo 11, que autoriza o tratamento nessa situação, né? O compartilhamento de dados, e aí dados pessoais sensíveis pelo conceito da lei, que são dados de saúde, justamente para dar andamento nessas políticas públicas que estão previstas em lei. Então, já existe a lei, então aqui seria um desses casos, e, enfim, para a proteção da saúde, enfim, e incolumidade física das pessoas, né? Isso está legitimado pela própria LGPD, e mesmo que não se tenha aí o consentimento expresso do titular. Tá? Por que a gente está apontando isso, né? A lei não entrou em vigor e tal, mas, como a gente falou, é bem possível que essa situação perdure aí por mais um tempo e a gente enfrente aí depois uma situação de obrigação de compartilhar esses dados já com a lei em vigor. Então, a gente recebeu alguns questionamentos e colocamos aqui algumas dessas perguntas que foram feitas para a gente. Se, por exemplo, se a empresa pode perguntar para os colaboradores e visitantes que estão fora da empresa, visitantes, né, externos, aí, de informações sobre os países que eles visitaram, ou se eles apresentam algum sintoma relacionado ao coronavírus. Isso sim, a resposta é sim. Na verdade, é uma obrigação até da empresa quando a gente pensa no bem coletivo, porque os empregadores eles têm a obrigação aí de proteger a saúde dos seus funcionários e manter o local de trabalho livre de qualquer risco para a saúde. Então, a solicitação dessas informações, tanto para os funcionários quanto para os visitantes externos sobre esses sintomas ou fatores de risco, e, de novo, sem necessidade de solicitar o seu consentimento explícito nos termos da LGPD, é justificada aí legalmente. Tá? Que perguntas que eu posso fazer? Né? Obviamente que você tem que ter aí um questionário que que atenda aos princípios de proteção de dados da lei, né, e sejam proporcionais e limitem essa finalidade. Então, por exemplo, posso perguntar se o trabalhador ou esse visitante teve algum dos sintomas da doença, né, por coronavírus, se ele teve contato com pessoas que atestaram positivo para a doença nas últimas 2 semanas, que é o período de incubação, sobre se essas pessoas visitaram países com alta prevalência do coronavírus, né? Então, isso são perguntas legítimas. O que não se pode fazer é estender aí esses questionários, né? Ou utilizar para outras finalidades que não estejam relacionadas à doença. E aí, seguindo aquele princípio da minimização dos dados coletados. Então, coletar só o que for estritamente necessário para esse tipo de acompanhamento. Outra pergunta, tem muitas empresas que estão com as suas plantas industriais ainda em operação, né? É natural, muito embora aí tenha bastante gente fazendo home office, isolamento, mas ainda tem bastante gente em operação. E aí a gente teve já questionamento se a empresa pode colocar equipe de segurança ou equipe médica, né, ocupacional, para pegar, medir a temperatura dos trabalhadores quando eles entram na empresa ou em determinados períodos durante o expediente de trabalho. A resposta, de novo, é sim, desde que haja aí, pelos mesmos motivos, né, tanto por conta dessa obrigação da empresa de manter a equipe toda segura, né, livre de riscos, na medida do possível, e também, enfim, para evitar a disseminação do vírus. Então, é uma medida que é legítima, é razoável de ser feita, além de outras medidas de higienização do ambiente, etc., etc. Mas aqui, em se tratando de uma situação de coleta de um dado pessoal sensível, né, de dado de saúde, tivemos esse questionamento e o entendimento que sim, que pode ser feito, né? Sempre lembrando de manter isso dentro da finalidade, né? E evitar aí a utilização para uma outra finalidade que não seja meramente essa, né?
se você pode compartilhar informações com os demais colaboradores. Na verdade, aqui a pergunta é se eu posso informar a equipe, ao resto da equipe, se tivermos alguém aqui dentro do trabalho, dentro da área de trabalho, né, dos colaboradores, que apresentou aí a doença, que foi atestado positivo. Também, sim, é recomendado que se faça, pode ser feito, não precisa do consentimento, porque está previsto ali, está autorizado pela lei, né? E nesse ponto, o importante é não identificar. Na verdade, não é necessário de identificar quem são essas pessoas, quem é o indivíduo que está aí com a doença. Então, mas não há impedimento da lei de você fazer isso, de você comunicar a equipe. O importante é não identificar, porque isso não é necessário para que a equipe tenha essa informação de quem é a pessoa. Posso compartilhar informações de saúde dos colaboradores com as autoridades para fins de saúde pública? De novo, sim, já há aquela previsão na lei com as medidas de emergência, né, lei federal, e a lei de proteção de dados ela não vai impedir que você faça isso, né? Inclusive identificando quem são as pessoas, né? Porque a saúde pública, a saúde de toda a sociedade é mais importante nesse ponto aqui, nesse momento, do que a proteção de dados, né? Obviamente, sempre respeitado lá os princípios previstos em lei. E, por último, né, se os dados de saúde dos trabalhadores relacionados ao coronavírus podem ser tratados. Sim, para cumprir as decisões sobre a pandemia de coronavírus, que forem adotadas pelas autoridades competentes. Então, sempre que a gente for solicitado aí a compartilhar essas informações, né, particularmente até com as autoridades de saúde, né, as leis de proteção de dados também não vão impedir que isso, a Lei Geral de Proteção de Dados não vai impedir que isso seja feito, né, justamente porque aí todo um esforço para combater, para lutar contra essa pandemia. Último ponto aqui também a gente tem sido bastante questionado e aí a lei geral vai ser prorrogada, né? A LGPD vai ser prorrogada? O que a gente pode dizer hoje é que cresceu bastante esse movimento, já era uma questão prevista inicialmente lá no fim de 2019, quando ninguém tinha conhecimento ainda dessa pandemia, né? Foi em outubro, salvo engano, em outubro de 2019, já tinha um projeto de lei para estender, aí, para prorrogar o início de vigência por mais 2 anos. Esse projeto de lei não ganhou muita força, né? Muito apoio no legislativo, mas trouxe aí o questionamento, né? Agora, nessa última semana, a gente tem até ontem, que foi quando a gente preparou esse material, tinham mais 3 projetos de lei. Um que altera a data, esse 1027 de 2020, que é do Senado, altera a data de início de vigência da lei para 16 de fevereiro de 2022, ou seja, mais 18 meses, né? E aí ele se aplica todos os dispositivos da lei que entrar em vigor agora em agosto, entrariam só em fevereiro de 2022. Depois teve um do Álvaro Dias, que eu deixei em azul aqui, porque é o que tem mais apoio do mercado, né, das entidades civis e, enfim, até da classe política, que, na verdade, ele mantém o início de vigência da lei para agora, para agosto de 2020, como está previsto, né? Mas ele estabelece um prazo adicional de 12 meses para a aplicação das sanções. Então, todos os princípios, todas as empresas, todas as questões relacionadas aí à privacidade, muitas empresas já investiram bastante nisso, né, em projetos para se adequar à LGPD. Enfim, todo esse trabalho ele não seria, em tese, desperdiçado, né? Quer dizer, ele continua sendo obrigatório, porém daria aí um fôlego, né, por conta até dessa pandemia e de mudança do foco das empresas, para que as sanções só seriam aplicadas daqui a 12 meses, então daria uma tranquilidade de prazo, mas não paralisa esses projetos.
E, por fim, naquele projeto do Anastasia, que trata de diversos outros temas, né, de várias questões de suspensões, de prazos de prescrição, etc., etc., tem lá também um dispositivo que altera o início de vigência da lei para 15 de 2 de 2022. Né? Então, dá mais 18 meses aí para que a lei entre em vigor. Tá? E aí seria todo o diploma, não só a aplicação das sanções. Então, era isso que eu queria falar, concluindo aí a fala do Renato, e falar um pouco também, a pegar esse ponto aqui da LGPD. E agora eu vou passar a palavra para o Fábio. Eu agradeço aí de novo a participação de todos. E as perguntas que estão sendo feitas, a gente vai responder uma a uma, tá? Para as pessoas que estão mandando pelo Q&A ou pelo chat, a gente responde. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Agradeço aí a paciência dos que estão nos acompanhando até agora, passado já mais de 1 hora de apresentação. Eu tenho que ser rápido em função do tempo que nos resta para apresentar tanto a parte tributária quanto societária e concorrencial. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, e mesmo porque a área tributária, no que se refere às medidas adotadas pelo governo, não são tão intensas ou necessitam tanto de análise, uma análise criteriosa, enfim, as medidas tributárias são muito mais pragmáticas e, portanto, eu vou passar rapidamente para aquilo que foi editado até o presente momento pelo governo federal. Até a semana passada, a área tributária estava bem morna, não havia nada de surpreendente ou que atendesse as grandes empresas. E nós vimos foram atos até políticos para socorrer pequenas empresas informais, até que chegou essa semana e surgiram boas novidades. O que eu posso falar agora, já neste parágrafo, é que as medidas iniciais focaram no que se refere a objetos, né, itens e produtos, na questão da importação, no IPI, né, e nas obrigações acessórias. Passando para outro slide, se teve um direcionamento para Simples Nacional, né, basicamente com a prorrogação do prazo, a redução, e isso daqui não é moratória, é redução mesmo efetiva, sem prorrogação, no sistema S, mas uma medida de 50% já representa muito pouco, já que é uma média de 5% da folha, nós estaremos falando em torno de 2 a 3% da folha de redução. E aqui, no caso, que já foi dito pelo Aloshi, na apresentação anterior, o FGTS, esse sim, bem-vindo, né, para o empresariado, mas mais para os empregados. Quer dizer, o governo não acabou dando uma anistia de algo que ele arrecada, ele acabou dando para aquilo que é de relação entre empregador e empregado. A portaria 12 eu vou comentar mais para frente, já que envolve uma parte mais de contencioso. No que se refere a Banco Central, nós tivemos aqui também a postergação do prazo da entrega da declaração de capitais estrangeiros, né? E também com relação ao que se refere às declarações do Simples Nacional. Um ponto importante foi a prorrogação da validade das CNDs válidas e não aquelas que já tinham perdido prazo, então esse foi um bom ponto. Mas nada efetivamente até aquele momento, até o final da semana passada, no que se refere à desoneração, né, da cadeia de produção. Aqui mais medidas tributárias no tocante não, porque eu prefiro falar, não se refere à questão processual, né, de atos de cobrança, né, envolvendo protestos, penhoras, enfim, penalização com exclusão de parcelamentos quando a empresa simplesmente não paga a parcela devida. E aqui tem algo da prefeitura, muito pouco, mas isso já estava previsto desde há tempo atrás, não foi em referência à Covid-19, foi sim por conta de algo que já estava para ser aprovado, sancionado e acabou sendo neste momento. Mas trata de transação de débitos. Essas questões que envolvem transação de débito
tanto no federal quanto no municipal, não se refere a poder negociar tributos a vencer, e sim tributos já devidos, já, enfim, inscritos em dívida e tudo mais. Então, é um pouco mais do mesmo, né? Muita espuma, nesse caso, no tributário, sem nada de efeito. Aqui, com relação à atividade judiciária e contencioso, tanto administrativo quanto judicial, nós vemos que praticamente todos os procedimentos foram postergados, né, suspensos os prazos até 30/4. O atendimento continua, mas os prazos estão suspensos praticamente em todas as esferas até 30/4, exceto no Conselho Municipal Administrativo, né, que trata de tributos, que está até o dia 16. Então, é importante, para quem tem prazo em curso, ficar atento, é a única diferença que nós encontramos. Indo rapidamente, esse slide ele traz o que efetivamente interessa, ou que pelo menos começou a ter destaque na área tributária. Desoneração do IOF para operações que estão dentro do período em que se verifica, ou que pode verificar o recurso da pandemia. Então, nós vamos reduzir a zero nos mútuos. Inclusive, já tive questões sobre o assunto que se teria relação para fatos geradores anteriores. Não, para contratos anteriores ele não vale, exceto se houver uma renovação desse contrato. Se o IOF, nesses casos, ele vale para intercompany, sim, na nossa opinião, vale para empresas do mesmo grupo. Aqui, no caso da postergação do PIS/COFINS, é uma excelente medida, mas, porém, por 2 meses apenas. Eles valem tanto para cumulativo e não cumulativo, porém a gente não tem mais detalhes, que não saiu nada a respeito. O que já me perguntaram sobre isso é sobre a questão dos créditos que foram lançados em relação das aquisições anteriores. Não acredito que tenha aqui estorno, porque não se trata de anistia, e sim postergação do pagamento do tributo. Pagamento do INSS, ótima medida, 20% da folha. Postergação, porém, por um período curto, abril e maio talvez tenha uma ampliação no futuro. Nós estamos esperando a regulamentação desse assunto. Por fim, a declaração de imposto de renda, super bem-vinda essa postergação até o meio do ano. Por fim, eu vou encerrar para passar a palavra para o Ricardo, mas eu queria só falar sobre alguns pontos. Tese da portaria 12. Mais de 200 ações que nós temos conhecimento devem ter passado mais, já foram impetradas, mandados de segurança, basicamente, meio a meio a questão de liminar concedida e denegada. Então, eu acho que é uma tese muito boa. As que nós temos visto que estão recebendo as liminares são as teses em que focam na questão da calamidade pública, na falta de possibilidade de caixa, e não na questão técnica, né, do desemprego, na questão de prejuízo da empresa, fechamento de fábricas e possibilidade de perda de postos de trabalho. Essa é a tese que nós orientamos os nossos clientes para que seja ingressado, e não ficar focando na portaria. A portaria em si, a maioria não tem aceitado a portaria 2012, porque ela foi numa época não de pandemia de vírus, mas sim de desastre ambiental. Outras questões que são interessantes também para fins de contencioso. Estão surgindo novas teses. Tese da eliminação do pagamento na importação. Então, já saíram 2 liminares, já recebi 2 liminares que as empresas pediram para não pagar imposto na importação, os federais. E sempre se estendendo para o estadual. A mesma tese, os mesmos conceitos que constam das petições iniciais de mandado de segurança, tanto para não pagar aqui dentro do país, postergar, né, como para eliminar o pagamento na importação, servem também para ICMS, tanto que a Fiesp já fez os mandados de segurança coletiva abrangendo aqui as indústrias de São Paulo. Por fim, também levantamento de garantias. Tem já um normativo vindo do Conselho Nacional de Justiça que trata do assunto e permite a troca de caixa, né, de depósito judicial em dinheiro por garantias. Isso é muito importante. Por fim, para passar a palavra ao Ricardo, notamos também que existe um PL em que o governo pretende tributar os bancos em 50% do valor dos lucros, né? Passando de 15%, que é a alíquota de 15 mais 10, passaria de 15% para 50%. Mas é só banco, achamos bastante produtivo.
E, por fim, também me apropriando da ideia do levantamento dos depósitos judiciais para troca por outro tipo de garantia, já temos notícia de 2 ações judiciais que envolvem o levantamento de FGTS por aquelas pessoas que não têm como se sustentar. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar. Agradeço aí a presença de todos. Bom, vamos lá. A ideia é passar para vocês agora, rapidamente, né? As 3 últimas partes da apresentação, mas como elas não são as áreas que, apesar de muito importantes, não estão na prioridade da agenda das nossas consultas, pelo menos que a gente tem visto os nossos clientes, a gente deixou agora para o final, vai passar mais rapidamente para vocês, para que, enfim, vocês possam também ter uma ideia do que está acontecendo em relação a essas 3 áreas. Tá? Vamos lá. A primeira é a questão dos M&As, né? A gente tem uma questão da auditoria, que agora aquelas operações de M&A que ainda estão na auditoria devem realmente ter uma mudança de cenário, podendo inclusive haver aí uma revisão dos termos da auditoria e ampliação da questão da auditoria financeira, principalmente. As aprovações regulatórias, dependendo dos órgãos, elas vão sofrer demoras, né? A gente já fala do CAD, da questão dos atos de concentração. O prazo máximo para fechamento, muitas vezes previsto nos memorandos de entendimento e nas cartas de intenção, ele vai ter que ser revisto. Aqueles M&As, sejam em negociação, sejam já negociados, vão ter uma grande discussão sobre uma modalidade de earn-out, né, de pagamento diferido do preço do objeto da operação. A cláusula, né, de curso ordinário dos negócios, ela vai ganhar uma outra coloração nesse contexto, um grande risco de haver aí uma discussão e eventualmente até uma judicialização / arbitragens envolvendo essa questão. E as cláusulas MAC e MEC são cláusulas também importantes, né, para serem bem delimitadas. Certamente é difícil cobrir uma situação como essa que a gente está vivendo, que é inédita, sem precedentes e numa dimensão jamais sequer imaginada, né? Então, essa é uma cláusula também que provavelmente vai ser objeto de discussão entre as empresas. Algumas das questões que vocês colocaram, não só em relação a M&A, mas em relação a contratos, vai ter muito a ver com essas discussões sobre a interpretação dos fatos, interpretação do texto do contrato. Em relação às questões societárias, vocês viram que trouxe a medida provisória da 931, trouxe um certo alívio para as questões societárias. A sociedade anônima, cujo o exercício social se encerra agora entre 31 de 2 de 2019 e 31 de 3 de 2020, pode realizar a Assembleia Geral Ordinária em até 7 meses do fim do exercício, dando aí um prazo maior. O mandato dos administradores, membros de conselho, de comitês, etc., podem ficar prorrogados até a próxima Assembleia Ordinária ou reunião de conselho de administração, conforme for o caso. E os prazos de registros societários contará da data em que as juntas comerciais restabelecerem a prestação regular de seus serviços. Então, mesmo que se faça eventualmente um protocolo agora, aqueles 30 dias não começariam a contar em princípio, só começariam a contar após o restabelecimento da atividade regular das juntas comerciais. E também será permitida a participação e voto à distância nas assembleias e reuniões, né? Observadas determinados requisitos que eu acho que são importantes para quem tem essa realidade de sociedade anônima, principalmente, ou que tem uma regulação com sócios bastante independentes, deve observar essas questões para também não ter risco de avaliar nulidades no futuro, né? As incertezas em relação ao funcionamento do CAD, em princípio o CAD está funcionando, eu não vou falar todo vapor, né? Está todo mundo trabalhando em home office. A mensagem do presidente na nota informativa foi muito clara. Ele quer, antes de mais nada, preservar a saúde e a segurança dos funcionários e dos usuários dos serviços do CAD. Então, a maioria das coisas estão sendo feitas remotamente. Na sessão dessa semana foi aprovada a realização de sessões online, né, que vai acontecer a primeira dia 15 de abril, então a gente vai ver. Agora, o que ficou claro é que vai haver uma prioridade para atos de concentração. A minha única questão que eu faço aqui, uma ressalva, é que o CAD não deu isenção, muito embora exista aí no projeto da Anastasia alguma isenção,
o CAD em si não apresentou nenhum tipo de isenção. Então, fechar operações, realizar operações, mesmo no âmbito do Covid, tem que ser feito com muito cuidado para evitar as penalidades de gun jump, que podem chegar até 60 milhões de reais. Troca de informações, em princípio, também no projeto Anastasia está tendo uma relativização da ilegalidade dessa questão, mas eu diria que o CAD vai analisar de uma forma muito criteriosa. E a minha experiência, aí, com 20 e tantos anos trabalhando com órgãos administrativos, é que o Covid vai passar e o processo vai ficar. E daqui a 5 anos, 10 anos, talvez o CAD tenha conselheiros novos, pessoas que estavam em outra fase da vida quando passaram pelo Covid, e não vão, talvez, ter a mesma paciência que o ambiente agora está sugerindo que o CAD tem, né? Preço abusivo, já existe um processo no CAD, embora eu seja totalmente contra o CAD regular preço, existe aí uma base legal e já tem um processo contra algumas empresas. Eu acho que esse processo, existe uma tendência dele servir como uma ferramenta didática para refrear o comportamento dos demais, mas existe, eu acho que, pelo menos tecnicamente, eu vejo uma chance de ser arquivado no futuro, porque realmente o CAD regular preço, existem várias decisões do CAD declarando que não vai regular preço, né? E no âmbito de tudo que foi dito para contratos, de não cumprir contratos e tudo mais, existe uma possibilidade, dependendo das empresas envolvidas, de que o não cumprimento do contrato seja caracterizado como uma recusa de contratar com aspectos concorrenciais também. Então, é importante para aquelas empresas que pelo menos tenham mais de 20% ou que tenham uma reconhecida posição dominante, cuidem muito bem quando forem declarar o default dos contratos ou quando forem recusar fornecimento, etc., porque, eventualmente, dependendo do contexto, pode gerar também uma questão concorrencial. Indo para as questões de compliance, né, a gente tem aí a importância das políticas e práticas de relacionamento com as autoridades públicas. Há uma série de empresas que estão sofrendo requisições administrativas, outras que estão tendo a iniciativa nobre de doações e ajudas nesse momento importante, e muitas empresas estão participando de conferências telefônicas com secretários, governadores, prefeitos e até com a presidência da República. Todo esse esforço é louvável, é importante, mas da ocasião se faz o ladrão, né? Então, é muito importante que as áreas de compliance estejam atentas e que as pessoas envolvidas nos comitês de crise tenham ali perto delas a consciência e a ajuda e o suporte da área de compliance para que uma coisa boa, uma coisa para o bem não se transforme numa questão jurídica negativa para a empresa. Compras emergenciais sem licitação, também tem uma série de questões que podem ser levantadas, principalmente relacionamento, conflito de interesse, etc. Na gestão de crise, tem um comitê de crise, isso é importante, muitas empresas acabam fazendo isso de uma forma mais improvisada, e nesse improviso surgem oportunidades por conta da pressão para se fazer o resultado, salvar o resultado ou fazer alguma coisa, acabam surgindo ideias heterodoxas que colocam a empresa, mais uma vez, quando passar tudo isso, todo mundo vai voltar para o manual, e no manual muita coisa é proibida. A flexibilização das regras e práticas pelo próprio governo, a gente tem visto aí nos projetos de lei, nas medidas provisórias, muito cuidado, porque, como eu disse, a hora que passar a pandemia e vier o rescaldo, eventualmente uma outra parte que não tivesse resguardado muito bem e observado aí suas regras de compliance pode se ver exposta a uma responsabilização não só administrativa, de idoneidade e tudo mais, mas também criminal. Esses eram os principais pontos. A gente tentou fazer o mais rápido possível, mas para cobrir tudo que vocês têm discutido, tudo que tem sido discutido, a gente acabou passando um pouco do tempo. Aqui estão os nossos dados de contato e eu convido a todos que acessem a nossa página na internet do escritório. Lá tem uma landing page com todo o material que a gente produz, né? A gente prefere, em vez de ficar mandando e-mail para vocês, colocar tudo organizado na nossa página para que vocês possam acessar lá. Estamos todos muito felizes de poder, nesse momento difícil, estar junto de vocês, compartilhar com vocês as nossas experiências, trocar experiências, porque certamente vocês estão vivendo coisas que a gente não viu ainda. E, na medida que a gente pode, né, contribuir com o que a gente tem de melhor, que é o conhecimento técnico, para que vocês possam estar mais bem calçados, mais bem preparados para enfrentar os desafios desse momento. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que tenham gostado do webinar. Uma boa tarde a todos.